Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ezequiel Espina, sou hipnólogo clínico e especialista em leitura corporal, também conhecido por fisiognomonia, e hoje eu vou falar sobre uma pequena mudança na abordagem e na apresentação dos vídeos, mas só depois do seu like e da vinheta. Bem, esse é um vídeo mais curto, apenas para falar sobre a nova abordagem e responder de antemão algumas perguntas que podem surgir. A primeira mudança que eu fiz foi escrever abaixo do rosto o nome da área analisada. E eu vou falar antes da análise isso. Por exemplo, segundo a análise de orelha, nariz e queixo, a pessoa possui características A, B e C. E também, segundo a análise de orelha, nariz, testa e maçã do rosto, ele ou ela tem a propensão de ser D, E e F. Então, a partir de agora, o vídeo pode ter outras formas de assistir, podendo ser somente ouvido, como em um podcast. Agora você pode tanto assistir quanto escutar os vídeos desse canal, seja trabalhando, se exercitando, almoçando, limpando a casa ou fazendo o que você quiser. Agora, comigo citando os pontos, provavelmente pode surgir uma interrogação na cabeça de algumas pessoas quando escutar a área analisada sendo repetida. Em alguns momentos do vídeo, vão me escutar dizendo, segundo a leitura da orelha, dos olhos e do nariz, pessoas têm características A, B e C, e outras, segundo a análise do nariz, orelha, testa, tem D e F. Aí você pode falar, mas Katsu, ele acabou de falar sobre a orelha e nariz, por que ele voltou a falar sobre a orelha e nariz novamente? Esse cara tá me zoando. Bem, cada parte do seu corpo me diz muita coisa sobre você. Mas para não me estender muito, eu vou exemplificar com esses mesmos dois pontos que eu falei agora. O nariz, por exemplo. Não existe para mim nariz A, B ou C. Quando eu olho o nariz durante uma análise, eu procuro nele muitas variáveis e cada uma delas me diz uma coisa. Na análise do nariz eu levo em conta se a ponte, essa região de ligação, é côncava ou convexa, se ela é larga ou fina, se o nariz é longo ou é mais curto, se ele é mais alto ou mais achatadinho, se ele está em um ponto mais alto ou mais baixo do rosto, que mais? O formato da ponta do nariz, se existe alguma marca, algum cortezinho, as abas do nariz, se a narina é grande ou pequena, eu vou ficar no etc, etc por aqui. Com relação às orelhas, eu tenho que ver se ela é grande ou pequena, em proporção com a boca também, se ela está mais alta ou mais baixa no crânio, se ela é bem juntinho, se ela é mais saliente, levar em consideração o formato dela, ver assim, qual região dela é mais desenvolvida, se é superior, a mediana ou inferior, se ela é reta ou se ela é inclinada, que mais? Se o lóbulo é dominante, pequeno, pendente, qual o formato da hélice, que é essa parte do contorno, as subdivisões da hélice, se a hélice é grossa ou fina. Cada uma dessas partes, dessas subdivisões, por assim dizer, me aponta uma tendência, uma característica e me diz alguma coisa. E é nesse momento que você que ficou até aqui entende que somos muito diferentes e que nem gêmeos são exatamente iguais. E tem pessoas que possuem muitos pontos de muitas áreas que me dizem a mesma coisa. Como eu expliquei no caso do Márcio Smelling, analisado nesse vídeo, que muitos pontos dele significavam visão e foco. E realmente foi impressionante a quantidade de pontos convergentes dessas duas características. Então agora você já sabe como funciona e vai entender quando eu falar nariz e orelha me dizem A e logo em seguida eu falar que o nariz, orelha e olhos me dizem B. As informações estão lá, separadas em lugares distintos. Outra mudança em respeito a você que trabalha, estuda, tem uma vida corrida e passa muito tempo em ônibus, Uber, táxi ou em lugares com maior barulho, é de incluir legendas também, a princípio em português, inglês e espanhol. Assim você não precisa nem chegar em casa para assistir e pode deixar esse trajeto mais interessante assistindo ao vídeo no mudo. Eu coloquei em inglês e espanhol pelo fato de quase 25% de quem assiste o vídeo não ser do Brasil. Agora fica mais fácil para vocês também. Eu tô fazendo tudo isso no vídeo para você, então lembra de clicar no inscrever-se, tá por aqui, deixar o like no vídeo, que não custa nada, ajuda pra caramba esse trabalho. Então bora lá, 5 segundos para você se inscrever e dar o like, para dar aquela mão, aumentar a moral e alcance também no canal, porque assim, se tem bastante like e bastante inscrito, o YouTube é mais fácil dele indicar esse vídeo para as outras pessoas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4... Muito obrigado. Bem, eu espero que essa explicação tenha sido o suficiente para apresentar essa nova abordagem, onde você agora pode ver só no mudo com legendas, ou somente escutar como em um podcast, e ainda assim ter praticamente a mesma experiência de quem vê em casa na TV, por exemplo. Eu agradeço sempre, antes de tudo, a Deus e a vocês, e lembre-se, você não consegue conquistar, vencer ou amar quem não conhece, e para isso tenha sempre seus olhos treinados. Espero nos encontrarmos no próximo vídeo. Muito obrigado novamente
Valeu, fui!